Que mistérios trago no peito, que tristezas guardo comigo. Se meu canto é colono, é gaúcho, lá no campo é que encontro abrigo. O cheirinho da chuva na mata me peala e me puxa pra lá. Quero só um pedaço de terra, um ranchinho de Santa Fé, milho verde, feijão, laranjeira, lambari cutucando no pé, noite alta, o luzeiro alumiando, um gaúcho sonhando de pé. Velho Rio Grande, velho Guaíba, sei que um dia será novo dia, brotando em teu coração. Quem saberá que é possível, quem lutar ganhará seu. Quando será novo dia, porém não cairá lá do céu. Quem viver saberá que é possível, quem lutar ganhará seu quinhão. Se o meu canto é colono, é gaúcho, lá no campo é que encontro abrigo. O cheirinho da chuva na mata me peala e me puxa pra lá. Aê! Muito bom! É dia 20 de setembro, velho Rio Grande, velho Guaíba, hein? Essa música tem tudo a ver, Marco Binatti sempre fazendo as nossas músicas, né? Agradecendo ao Raul Wangler, grande compositor dessa música, Peala de Sangue. Maravilhosa essa música, muito linda e fala muito. Um hino. É um hino. Mais um hino do Rio Grande do Sul. É um hino do Rio Grande do Sul. Boa noite, nossa plateia! Boa noite ao pessoal que está em casa. Eu sou a Alessandra Fraga e nós estamos começando o programa Viva Mais Feliz de hoje. Especial, então, com o tema dos festejos farroupilhas deste ano, falando sobre o tropeirismo com o nosso querido Walter Fraga Nunes. É Walter Fraga Nunes ou Nunes Fraga? Não, agora eu pensei, será que eu tô falando? Somos parentes direto. Somos parentes direto. Que legal, daqui a pouquinho o Walter vai estar conversando com a gente, falando tudo sobre o tema dos festejos farroupilha desse ano. E fiquem aí com a gente, vão compartilhando, porque hoje é o dia que a gente comemora, né, a nossa Revolução Farroupilha, a história do nosso Rio Grande do Sul. É um dia especial, digamos assim, mas eu sou daquelas que todos os dias é dia, né? Claro, a gente, certeza. claro que tem um dia para marcar isso, mas todo cultiva nossas bem-vindos. Vamos então ao nosso patrocinador. Esse programa é patrocinado pela Vegânico Produtos Naturais, produtos vegânicos, produtos naturais, veganos e orgânicos de saúde, beleza e higiene pessoal. Dê mais qualidade à sua vida, utilize os produtos comercializados pela Vegânico. Todos os produtos são testados e aprovados e de origem vegana, sem testes em animais e com alta concentração de insumos naturais. Lembrando a todos que este mês a Vegânico disponibilizou um kit no valor de R$70 para o nosso sorteio do mês. E hoje eu estarei apresentando mais um dos produtos que tem aqui nesse kit, um sabonete delicioso. Daqui a pouquinho eu vou estar apresentando então o sabonete aí que a Vegânico
nos presenteou aqui para o pessoal de casa. E o sorteio vai ser no dia 11 ou 12 de outubro, agora eu não lembro direitinho a data, mas no final do programa eu vou estar passando a palavra-chave de hoje. Então já peguem aí papel e caneta para anotar a palavra-chave, porque a cada programa eu anuncio aí a palavra do dia. Os nossos parceiros aqui do Viva Mais Feliz são o Empório Verde Brechó, que é o brechó em prol dos animais resgatados do projeto Mone Olhar de Abandono. Entra lá no Facebook, curte a página Projeto Mone Olhar de Abandono e ajuda aí nesse projeto lindo da Mone. Quem quiser saber notícias e novidades lá do Empório Verde Brechó, entra em contato pelo WhatsApp 999 27 31 12, 999 27 31 12. Pede pra Mone lá que quer receber as novidades do Empório Verde Brechó e a Mone coloca vocês no grupo do WhatsApp. O Empório Verde Brechó fica ali na rua Alcebiades Azeredo dos Santos, número 487, no centro de Viamão, ali na descida da Lebes, pertinho da escola Castelo Branco. Olá, nossa plateia chegando! Adenir, que saudade tua! Seja bem-vindo! Nosso parceiro também deste programa, e do Walter também, Paulo Liu, já temos esse amigo queridão aí em comum, com o site www.viamãoantigo.com.br. Entra lá no site que tem muita coisa desse cara aqui, ó, lá no Viamão Antigo, muita coisa do Walter lá, que ele contribui, né, com o Viamão Antigo. Nosso parceiro também de todas as terças-feiras, acolhendo Viva Mais Feliz, Espaço Coletivo Olho Mágico. Entrem lá na página do Espaço Coletivo Olho Mágico e fiquem por dentro de toda a programação. E também aqui, nosso parceirão de sempre, Espaço de Arte Viandantes, lembrando que essa nossa biblioteca linda, a Biblioteca Hesselin, está aberta todas as quintas-feiras das 9 ao meio-dia e das 14 às 17 horas. Então, quem quiser aí vir pesquisar, conhecer o nosso espaço, é sempre bem-vindo. Chega aí que na quinta-feira a biblioteca está sempre aberta. Nosso parceirão também, Cásser Livrarias, nosso amigo Felipe Cásser. Um grande abraço aí pro Felipe, tá sempre ligadinho no Viva Mais Feliz. Viamão tem livraria e fica ali na Avenida Senador Salgado Filho, 5528, loja 2, ao lado do Baco. Lembrando que o cara sabe muito de livro, então o que vocês precisarem de livro aí, entra em contato e fala com o Felipe, que o Felipe vai conseguir auxiliar vocês. Bom, vamos ver aqui, Walter já tem muitos comentários, vou ver quem está com a gente aqui comentando. Olha aí, bastante gente. O povo já chegou. Elisandro Fernandes está com a gente. Boa noite, um grande beijo. Vamos ver aqui a Neima Fonseca. Oi, hoje teremos um programa sobre o tropeirismo. Abraços, hoje estamos aqui, vamos falar sobre o tropeirismo. Alexandre Arens, Vegânico ligadinho aí. Um grande abraço aí pro nosso patrocinador Vegânico. Boa noite, Alexandre. A Débora Carolina mandou coraçõezinhos. Um beijo, Débora Carolina. Nara Luísa, beijo Nara, boa noite gente gaúcha, boa noite a toda a gauchada aí. A Débora Carolina também deu boa noite pra nós, um beijo Débora. Vamos ver quem mais aqui, a Helena tá chegando, deixa eu só conseguir chegar na Helena aqui. Aqui, oi gauchada, felicidades para todos nós, é isso aí, vamos comemorar o nosso dia. Cleia Colpes, boa noite, assistindo com muita motivação, um grande abraço a Cleia e o Jorge Mendonça. Cleia, esperávamos vocês aqui, o Walter ainda comentou, acho que o pessoal lá do rancho vai vir, mas vocês estão assistindo de casa e tudo certo, é uma maravilha. Eles sabem que a energia não é a mesma estando em casa do que estando aqui, mas eles são os queridões. A gente tava falando de ti agora, Mendonça. Estavam falando tava falando em ti, tá, Mendonça? O Gerson Antunes, grande abraço, meu amigo aí. Parabéns, Alê, tá linda de gaúcha. Grande abraço, Gerson Antunes. O Gerson que em breve também vai estar trazendo aí a banda, né, Gerson? Já decidiu o nome da banda? É uma banda gaúcha, ele ainda tava na função do nome. Me diz aqui se tu já decidiu o nome da banda, que em breve a gente vai trazer a banda aí no programa Viva Mais Feliz. A Diva Senem, boa noite, minha tia linda. Um grande abraço.
A Fátima Xavier entrou, um beijo, mandou coraçõezinhos pra nós. A Marie tá com a gente hoje, um beijo, Marie. Mandou coraçõezinhos. Beijos, Alessandra, Marquinhos e Walter, a Cleia disse. Beijos, Cleia. O Wilson Santos tá com a gente, mandou um joinha. Grande abraço aí, Wilson. Sofia Cavedon. Oi, chegando também em trânsito, voltando da comunidade Via Mar, ali da Velha Capital. Grande beijo, Sofia. Acabei de ver o poema aí da Sofia de ontem, lá do Sarau do Tambor Falante. Emocionante, fiquei apaixonada. Te amo muito, Sofia. Sofia me representa. Neima Fonseca, certamente teremos uma grande aula sobre o tropeirismo. É verdade. O Wilson Santos disse que Wilson e Vânia Santos, pais da Mone de Cidreira. Parabéns pelo programa. Que legal. Um beijão aí, pessoal de Cidreira, ligadinho na gente, ligadinho no Viva Mais Feliz. Fiquem com a gente, porque hoje a aula é sobre o tema dos festejos Farroupilha, com o nosso amigo Walter Fraga, que é historiador, é biólogo e é muito mais coisa. Ele vai nos falar um pouquinho da história dele e vai contar também muita coisa aí sobre tropeirismo, sobre a velha capital, né? O Walter tem muita notícia, muitas histórias lá dentro do Viamão antigo. E aí, Walter, eu quero que tu dê o teu boa noite aí pro povo de casa, te apresenta aí e depois a gente vai conversando. Certo, uma boa noite então para os ouvintes aí de casa. O pessoal que está assistindo aqui na plateia. Nós somos, acho que, parentes diretos, pelo jeito. Pelo jeito, Walter sim. Fraga e O meu Alexandre pai Fraga, perguntou, né? quem é o Walter Fraga? Porque o meu pai não, que é o então ele Fraga, deve né? saber. Filho de Luiz Cabral e Wanda Fraga Nunes. Olha aí, De se repente, ele deve estar ligadinho daqui a pouco. Seu Olha Luiz aí. era marceneiro no centro de Viamão, minha mãe fazia doce. Olha aí. Então, de repente, ele já Com está sintonizando certeza aí já quem tá é. vendo, né? Daqui a pouquinho ele vai me dizer, eu Exatamente. sei quem é. E Nunes é a família da minha mãe. Isso, aí é por parte do meu pai, do Nunes. Mas é isso, Alessandro. Então, esse ano a gente teve a grata satisfação aí de ter o tropeirismo como tema, né? E o tropeirismo está impregnado na história do Rio Grande, na história do Brasil, na história da América do Sul, né? Existe todo assim um contexto dessa história com todos, uma relação muito grande dos países aqui da Argentina, antigamente era Alto Peru, hoje é Bolívia, né? Então a gente tem essa relação toda, né, com esse pessoal que antigamente eles produziam prata lá, então transitavam com essas mulas, depois isso deu uma sobra. É uma história longa, a gente fala sempre que o tropeirismo é uma coisa complexa, então quando a gente começa a conversar e aí começa a surgir muitas histórias, a gente se passa, né, quando vê... Né? Não, mas a gente... Já tão, mas é isso. Fica então, com gostinho de quero mais, não tem problema. Então, a história do tropeirismo desse ano como tema, né, veio bem a calhar. A única coisa que a gente ficou assim chateado é que ficou um pouco tempo para ser trabalhada, que normalmente o tema da Semana Farroupilha ela já é colocada em janeiro à disposição. Então tem um congresso tradicionalista em janeiro e lá nesse congresso já é anunciado, normalmente assim que funciona. O tema que vai ser trabalhado durante o ano. Então as entidades têm condições de fazer isso ao longo do tempo, buscar material, buscar pessoal especializado para falar com eles. Mas esse ano teve foi muito tardio, foi 2 meses praticamente antes. Então as entidades tiveram que correr e nós também para poder atender o pessoal todo. A gente acordou lá com a direção que nós ia atender então a nível de região. Nós temos 30 regiões tradicionalistas no Rio Grande do Sul, que abrange várias cidades em cada região. Para ter uma ideia, Viamão está dentro da primeira região tradicionalista, junto com Porto Alegre, Guaíba, Barra do Ribeiro, Gravataí, Cachoeirinha, Alvorada. Então, todo esse pessoal faz parte dessa primeira região. Então, a gente fazia um evento para atingir toda essa região. Então, a gente teve em Alegrete, que é a 4ª região, então trabalhamos lá, trabalhamos em Cruz Alta, trabalhamos em Constantina, que é bem longinho daqui, ficam quase uns 600 quilômetros daqui. Então, trabalhamos lá, trabalhamos em Pelotas também, na 24ª, que é Lajeado, em Viamão, em Igrejinha. Então, teve vários locais, mas mesmo assim não dá tempo de atingir tudo, né? Dentro do movimento tradicionalista, tu trabalha já também, tu é engajado dentro... Assim, administrativamente não, Não. né? Não, a gente é tradicionalista, né? Ah, sim. Mas não que eu tenha algum cargo, alguma coisa dentro do movimento, não.
A gente normalmente é bem voluntário, né? Então normalmente a gente É paga isso que eu para digo. fazer É o as máximo. Eu coisas. fico impressionada, porque tanto conhecimento, né? Estudo da vida É. inteira, e agora passa setembro, antes até, porque o pessoal estava preparando para poder apresentar, né? As suas. Só que assim, passando, por exemplo, essa fase aí da Semana Farroupilha, dos festejos Farroupilhas, para nós é indiferente, porque a gente trabalha o ano todo. Sim. Né? A gente tem projeto com as escolas, então o pessoal que assistiu ontem, por exemplo, no Jornal do Almoço, teve alguma coisa relacionada com o trabalho com as crianças lá em Taquara. Né? Então a gente está envolvido com esse tema, com o tropeirismo, ou com o tradicionalismo geral, a tradição, Claro, né? tradição. Com a tradição envolvido praticamente 365 dias do ano. Né? Então nós não paramos. Né? O pessoal às vezes, terminou a Semana Farroupilha. Não. Nós sempre continuamos. Aliás, a gente está há muitos anos fazendo isso. Não é porque teve a Semana Farroupilha agora com esse tema que a gente começou a estudar, não. A gente tem um seminário, por exemplo, lá em Bom Jesus, que é o Seminário Nacional de Tropeirismo e do Cone Sul. Então, é de 2 em 2 anos. Lá reúne aquele pessoal que estuda, que está sempre pesquisando sobre o tropeirismo. Já fazem 30 anos que isso ocorre, nunca esgota. Né? Então, às vezes, o pessoal acha que, não, vamos começar hoje, porque é o tema da Semana Farroupilha, que a gente está há muitos anos nisso e a gente está sempre trabalhando, a gente não para nunca, né? Eu tenho uma curiosidade de saber, porque tu é especialista no tema, né? Tu é um cara que me falaram, pelo menos, me contaram, né? O cara é especialista no tema, tropeirismo. É que não tem ninguém que tenha o conhecimento total, entendeu? Sim, claro, não, isso sim. Então mas o que te deu esse interesse nesse tema? Quando que despertou esse interesse? O que fez tu buscar por esse tema, dentre tantos outros, né? Do nosso meio tradicionalista. Eu sempre fui curioso para coisas que estão ocultas, né? Olha que legal. O tropeirismo era um tema que não era nem relacionado dentro do tradicionalismo comum, né? No normal. Praticamente ninguém tocava, né? E a gente tinha curiosidade de ver essa parte aí, dessa história toda que na realidade envolve todo o Rio Grande do Sul. Né? A história do Rio Grande do Sul está intimamente relacionada com o tropeirismo. Né? Não tem história do Rio Grande do Sul sem tropeirismo. A gente começa lá desde dos missioneiros, lá das missões, dos jesuítas, lá em 1626, quando eles passam aqui para o lado do Rio Grande do Sul, já conduzem gado, já estão tropeando, formam as 18 reduções naquele primeiro ciclo. Chega até Rio Pardo, aqui as reduções deles, né? Jesus Maria, São Cristóvão, então são reduções bem ao leste, né? Chegam até Rio Pardo. Então a gente conduzia esse gado todo, era tropeando. Então a atividade tropeira no Rio Grande do Sul ela é bem antiga, né? Às vezes o pessoal pensa que é só a atividade das mulas. Claro, a principal, assim, quando se criou o termo tropeirismo, né? Era para atender justamente essa movimentação de mulas. Mas depois, mais tarde, que se ampliou esse conceito todo, então essas tropas bovinas também entram junto, tropas de peru, tropas de porco, tropa de carretas também, né? Porque o que é tropa para nós? Tropas o animal pode estar solto, né? Uma tropeada, né? Então o animal pode estar solto, ele pode estar arriado, ou seja, levando carga sobre ele, ou atrelado. Atrelado seria em veículos, no caso carretas. Sim. E aí a tração pode ser bovina, pode ser muar. Muar é mulas e burros, né? Então pode ser por cavalos também, foi utilizado. Então, quando isso se torna um comboio grande, né? Então a gente pode também colocar ele como uma forma de tropeirismo, mas os ofícios são diferentes. O ofício do tropeiro é do tropeiro, o ofício do carreteiro é do carreteiro. Né? O pessoal não pode confundir as coisas. A atividade, a gente inclui essa atividade dos carreteiros como uma forma de tropeirismo, né? Mas os ofícios são diferentes de cada um. Né? Então isso assim, essa curiosidade toda e essa diversidade que tem e essa coisa misteriosa que existia, né? Porque não adianta a gente ficar pesquisando a mesma coisa que todo mundo está pesquisando, né? A coisa começa a ficar monótona, né? Então a gente procura coisas assim onde está obscuro ainda, então vamos lá tentar buscar. E aí a gente começou a trabalhar, descobrimos outras pessoas que estão junto conosco, tem professores, tudo que ajudam a montar esse seminário.
né? Então a gente vai fazendo um intercâmbio, vai montando daqui, dali e vai se ajustando. E ali é que iniciou toda essa vontade de trabalhar. Eu tenho um parceiro lá em Taquara, que a gente faz praticamente tudo junto, né? Então toda essa parte de atender as escolas ou das palestras, eu fico com uma parte mais de audiovisual, teórica, de mostrar como é que foram os caminhos, e ele mostra aquela parte mais prática, aquelas tralhas todas que estão ali, o que é uma bruaca, o que é uma cangalha, o que é um jacá. Olha, né? que legal! E sempre que é possível a gente leva um animal junto para montar nele, né? Mostrar como é que se faz, né? Tudo. Então, é essa coisa que nos fascina, né? E é uma coisa que estava esquecido. Então tem histórias que a gente vai contando durante as palestras, né? É uma coisa bem curiosa. Tem os cestos, né? Tem aqueles cestos grandes, né? Normalmente é par, um de cada lado do animal, né? E aí a gente mostra, às vezes nos slides, sendo dentro dos cestos estarem crianças, né? E essas crianças então eram levadas para a roça dessa forma, que não tinha carro, né? E não tinha como deixar essas crianças em casa, não tinha ninguém para cuidar. Então os pais pegavam, botavam no cesto, né? 2 ou 3 filhos, se tivesse um, ele botava um contrabalanço no outro lado, botava as coisas que iam comer, que iam levar para se alimentar no outro lado, ou uma pedra para fazer o contrabalanço, e levavam elas até as lavouras onde eles estavam trabalhando. Ficavam junto ali e depois voltava. Né? E quando a gente estava fazendo essas palestras mais para fora, assim, Bom Jesus, as professoras se levantam e dizem, bah, eu fui levada assim. Aí, pô, é legal pra gente que a gente está falando uma coisa e as pessoas estão convivendo, viveram isso aí, né? Então isso é muito interessante, né? E também para as escolas, né? Também não tinha carro escolar, né? Na época, né? Então tinha que levar no cesto também. Isso a colônia italiana fazia assim... Era normal para eles levar as crianças para as escolas dentro dos cestos, né? Então era a maneira de levar. E tem, claro, tem uma parte chata e ruim, né? Quando eles iniciaram, por exemplo, a movimentação deles para... desculpe. Não tem problema. Ao vivo Mas é que assim mesmo. barbaridade. Pode atender, olha. Não. Desligar. Pode atender, não tem problema. Não. Diz, olha, agora eu tô aqui no programa Viva Mais Feliz, entra lá. Mas eu também não Já posso botei falar no silencioso. Pode ser, pois é. Gente, mandem perguntas aí, ó, aqui nos comentários pro Walter sobre qualquer coisa que vocês queiram, né, dentro do tradicionalismo, mas em especial aí sobre o tropeirismo que a gente está abordando hoje em função dos festejos Farroupilha, mas pode Só para concluir, então, né, tem aquela parte trágica. Então, quando esse pessoal começou a colonizar, principalmente os italianos, eles pegavam pegavam essas mulas, né, vinha um pessoal para levar eles, conduzir eles para a serra, né, e muitas dessas crianças iam nas bruacas. As bruacas são tipo umas malas de couro fechadas. E muitas crianças eram colocadas ali para levar e morriam asfixiadas. Nossa. Muitas morreram asfixiadas e só o pessoal via depois quando chegava que as crianças estavam mortas. Né? Porque não pensava que não ia dar problema, botava elas ali quietinha e tal, era bem ajeitadinho, tudo, mas faltava ar. Olha então teve só. casos e eles enterravam já no caminho mesmo, não levavam. Tinha como. Não sabiam onde é que iam parar, né? Então teve essa parte trágica também. Né? Mas assim, quando a gente passa essas coisas tudo pro pessoal e eles se identificam, isso é gratificante para nós, né? Com certeza. E quando a gente trabalha com a criança também, a curiosidade deles, aí a gente coloca eles dentro do cesto para vivenciar aquilo ali, né? Então, é magnífico aquela troca que a gente tem, né? E eles ali felizes ali dentro, tudo. Aí pergunto para um, e aí o que tá achando? Ai, como eu tô feliz, nem sabia que dá para andar assim na mula, né? Aí eles tocam na mula, ai, como ela é quentinha, sabe? Então, tu tem mulas no teu sítio, né? Eu tenho os asininos são os jumentos, né? Que é o pai dos moares. Lá em Taquara é que fica os moares, né? Então, meu animal que eu uso para montaria fica em Taquara. E aqui só ficou os asininos, que são os jumentos, tem um jumento reprodutor e 3 jumentas que estão entrando em reprodução. Tem uma que já vai dar cria agora em outubro. Que legal! É uma fofura quando nasce. Isso eu imagino. Então, essas coisas que é interessante. Tá? Então, a gente levou também, na última palestra, para que as crianças levou uma pelota. A pelota era uma embarcação de couro que eles utilizavam antigamente para atravessar os rios.
né? Então, através dessas pelotas, daí que vem os nomes do rio Pelotas, porque lá usava muito essa balsa, e em Pelotas também, a cidade de Pelotas, é porque tinha as travessias que faziam nessas embarcações chamadas Pelotas, daí que vem o nome da cidade de Que tamanho mais ou Pelotas. menos tinha esse restaurante? Depende do tamanho do couro do animal, né? Então, normalmente era feito de um couro só. Então, as redondas normalmente tinham 1 metro e 10 por aí, não eram muito grandes, não. Para uma pessoa. É, para uma pessoa e as coisas dele que tinha que passar para não molhar, né? Isso aí, antigamente, vamos dizer assim, lá por volta de 1780, quando atravessava esses rios aí, ia normalmente um escravo na frente, puxando essa embarcação, dentro ia o dono da tropa com as suas roupas dentro e passava. E aí depois vinha de novo, aí pegava, trazia na próxima, trazia uma égua madrinha com um cicerro, e aí os animais vinham tudo junto, atravessavam o rio, né? Então aí quando a gente mostra essas pelotas para as crianças, elas entram dentro, parece que elas estão navegando no rio, sabe? Então é bem legal essa parte. E que lindo esse projeto, trazendo, né, a história, trazendo para a escola e fazendo com que as crianças tenham uma visão, vivenciem isso, né? Sim, a gente tem um projeto chamado Tropeirismo nas escolas. É um projeto que a gente faz. A gente trabalhou em Bom Jesus 3 dias com o pessoal de lá. No próprio Senado, em 2 edições, a gente trabalhou a capacitação de professores, né? Então a gente faz uma palestra geral para o pessoal sintonizar, né? Para situar onde é que estão, né? O tropeirismo, o que é na América, no Brasil, no Rio Grande do Sul, como é que foi formado. Depois a gente faz uma parte de metodologia, de como os professores podem aplicar essas técnicas, né, junto aos alunos, e uma parte de projetos pedagógicos, né, como realizar mesmo um projeto, como fazer, né, com todas as etapas, direitinho, introdução, material e método, né, para fazer, porque às vezes até assim, a educação consegue muito recursos. Se tu tem um projeto bem formatado, né, tu pode conseguir recursos, né, para poder colocar em prática esse projeto, né? Então tem toda essa coisa aí. Que legal, parabéns aí, Walter, pelo teu conhecimento, por esse projeto lindo aí. Tem muita gente falando aqui, ó, o pessoal tá adorando, vamos ver aqui. Tem muitos abraços para ti também, vamos ver. Obrigado. Muitos abraços para ti. Hoje tem que ser 2 pessoas, que eu tô meio gordinho, pra poder abraçar. Deixa eu ver onde... Ah, aqui, ó. Para aí. Calma. Nosso amigo Walter... Não, calma aí. Tá, Nosso amigo Walter sabe tudo de tropeirismo. Olha, que a Cleia falou. A Ana Reis chegou. Boa noite, Ana. Um beijo. Boa noite, a Leia. Ela disse. Carlos César Marçal deu boa noite pra ti também. Um abraço pra ti. Mandou um abraço aí. Olha aqui, o Gerson falou o nome. Vai se chamar Gauchada Galponeira, a banda. Grande abraço, a Leia. Obrigado pela oportunidade. Quando estiverem prontos, me avisa, Gerson, que a gente combina aí e faz uma agenda com vocês, tá? A Ana Reis, hoje não deu para estar na plateia, mas estamos ligados. Gratidão aí, um grande abraço para Ana, para o Paulo. O Jorge Mendonça, boa noite, Alessandra, Rincão do Velho Chico assistindo, Viva Mais Feliz. Grande amigo Walter Fraga, referência em tradição, cultura e tropeirismo. Olha aí, Obrigado. que legal, né? É um prazer pra gente estar com o Walter aqui. Sofia Cavedon, queridos, o poema saiu do coração e de tanto que admiro e aprendo com os espaços culturais de resistência e de Viamão. Que legal, Sofia! O Rodrigo Peixoto chegou, boa noite, mandou um joinha. Buenas noches aí, Rodrigo. Giane Dias, boa noite, estamos na escuta, beijos, Giane. O Paulo Lilja, Walter, um dos maiores parceiros do Viamão Antigo. Então aí, ó, pra todo mundo que vê todo dia, todos os programas eu falando do site Viamão Antigo, aqui é um grande parceiro do Viamão Antigo. E que bom. Até a gente fez uma coisa muito interessante com ele, né, que ele queria fazer uma coisa da história de Viamão, uma coisa diferente. Aí eu disse pra ele, cara, então vamos fazer uma coisa geológica, né? Vamos ver como é que surgiu o Viamão há 800 milhões de anos atrás, né? Sim, E aí foi colocado no diário de Viamão, acho que na época ele tinha lá o baú do Paulo, Lilja, né? Do Lilja, né? E aí depois ele colocou no site deles lá. Então é um outro viés, assim, como é que surgiu o Viamão mesmo há 800 milhões de anos atrás. Imagina, 800 milhões de anos atrás.
Então foi uma viagem muito legal, foi uma viagem bem legal, né? Mas foi bom, aí o pessoal acho que entendeu como é que aconteceu tudo, como é que se formou Viamão, né? Toda aquela parte do mar que vem, vai, aquelas retrações, então ficou bem interessante até, né? Que legal. É um outro olha viés, aqui, ó. Quem né? tiver perguntas aí, Eu tenho. Calma, não, tu não vale, calma. Povo de Eu casa. não tenho direito a nada. Tem Sorteio, sim. fazer pergunta. Rincão do Velho Chico conectado no Viva Mais Feliz, prestigiando a amiga o Walter. Não estamos ao vivo no programa porque hoje estávamos envolvidos pelo 20 de setembro até às 20 horas. Há pouco acabamos a lida. Que bom. A Helena mandou um abraço pra Marli. Um beijo aí então pra Helena e pra Marli. E o Vinícius tá te mandando um beijo aqui, ó. Vinícius Bernardes. Boa noite, Alê. Manda um abração pro meu amigo e grande professor Walter. Mestre, abração, ele falou. um abração. Beijo, Vini. Saudades tuas também. Vini também tá convidado a vir fazer um programa comigo aqui. O Vini sabe muito de dança, sabe muito de cultura gaúcha. É um amigão aí. Saudades tua, Vini. Aqui, ô Marçal, dá uma olhadinha no teu volume, que a gente tá tentando aqui ver que pelo pessoal que tá aqui tá tranquilo. Então tu vai vendo aí se o teu volume não tá um pouco baixo, tá? O Marcelo Santos, Mucuta, boa noite, Viva Mais Feliz, sempre com a Alessandra. Boa noite, Marcelo. O Marcelo tá em Arraial da Ajuda, na Bahia. Então, Marcelo, tu fica ligadinho, olha aí a nossa história. Hoje a gente tá contando aqui parte da nossa história do nosso Rio Grande do Sul. O Baiano tinha uma grande feira lá de Santana, que era feira também de Moares, na época, né? Também foi uma feira bastante importante. Olha aí, ó, viu? O tropeirismo aí na Bahia também, grande. Sim. Um dos maiores conhecedores do tropeirismo do país, diz o Paulo Lius, ó. Parabéns, Alê, teu programa sempre top, Walter Show. Obrigado, Ana. A Helena disse, como sempre, um programa de qualidade. Gratidão aí, Helena. Sensacional. Gostaríamos de estar presentes, mas não foi possível. Adoro estar na plateia, mas hoje estou com visitas. Que bom. Olha, o João Batista Silva Xavier, ícone do tradicionalismo em Viamão. Grande abraço, Walter. E parabéns ao programa. E a cada vez que assisto está melhor. Gratidão aí, João Batista. Um grande abraço. Quando que vem aqui participar ao vivo com a gente, vem aqui na nossa plateia, vem conversar com a gente. E a gente está sempre de portas abertas. A Sofia disse que resgate bonito da história. Esse projeto é lindo mesmo, né, Sofia? Um resgate maravilhoso. Gostaria de saber, agora começou as perguntas. A Neima Fonseca. Gostaria de saber sobre a origem da BR-101 como rota do tropeirismo e a contribuição para a formação dos povoados em seu entorno. Pois é, a 101, eu não diria bem a 101, né? Mais próximo da 101, né? Nós tínhamos o caminho da praia, o caminho do mar, que é um dos primeiros caminhos que foram utilizados para levar gado lá desde Sacramento, né, que era uma colônia portuguesa, fundada em 1680, bem em frente a Portugal, né, então aí teve vários conflitos, uma hora a colônia pertencia à Espanha, porque ia lá invadir, outra hora Portugal lá retomava, e aí teve os tratados de Madrid, tratado de Ildefonso, tudo em função do Sacramento, né, então que era muito estratégico, né? Então nós tínhamos esse caminho, o caminho da praia, que ele foi descrito em 1703 por Domingos de Filgueira. Ele fez esse trajeto a pé até Laguna, né? Então ele saiu de Sacramento, veio pelo que a gente chama de estreito, que é aquela zona entre as lagoas Mirim, Lagoa dos Patos e o Atlântico, naquela faixa de terra, veio por ali, depois seguiu e foi até Laguna pela que a gente chama a Estrada da Praia. Não tem assim como precisar exatamente aonde. Claro que a BR-101 possivelmente seria uma paralela, né? Pelo menos na parte do Rio Grande do Sul, nessa parte sul, né? Que a 101 depois segue lá para cima, nem tanto pela praia, ela dá uma subidinha, né? Lá por São Paulo. Né? Então, mas seria, acho que, essa relação, porque até hoje a gente está procurando esses caminhos por onde eram, né? E a gente não tem assim uma definição. Até a gente está agora dando uma olhada nas atas de Santo Antônio da Patrulha, da Câmara de Santo Antônio da Patrulha, que foi lá onde passou a estrada de Viamão, a estrada real. Né? É isso que eu então, mas pode perguntar depois, que eu tenho mais coisa para acrescentar sobre isso, que é muito interessante. Até que as pessoas confundem as coisas, né? Então essa seria, de repente, né?
né? Então, como a gente não tem como precisar, a gente trabalha com faixas, né? Então, a faixa que passou essas tropas eram por ali. E como a gente está vendo essas atas, teve muitas, em alguns momentos, a gente vê lá que há solicitação para a Câmara que sejam feitas taipas para que impeçam que essas tropas passem pelas suas propriedades, porque estavam estragando a produção. Né? E em outro momento vem um outro pedido que chega na mesa da Câmara solicitando que retirem as taipas. Então, se botou taipa, o caminho seguiu para o outro lado. Claro. Sabe? Então, e assim também, lá em cima, quando tinha que passar aqueles vals de rios, às vezes está muito cheio de um lado, às vezes estava para o outro. Então, tem, sabe, essa movimentação. A gente não pode dizer que exatamente passaram sempre ali. Claro, com certeza. Né? Então, de acordo com o que tinha no momento, né, com a pressão do ambiente, né, então poderia passar por um outro ladinho, por outro lado. Então, isso que às vezes as pessoas não compreendem, acho que é exatamente ali, não. Sim. A gente então trabalha com faixas, né? Então, ó, passa por aqui, por esse local aqui, mas não se tem exatamente onde é que é. Que legal. Sabe? Não, é isso que eu ia perguntar para ti, porque quando nós gravamos o primeiro disco dos Atávicos, o Daniel, que é Fraga também. Sim, meu parente. Vocês, Ah, então é parente mesmo. É, Então é parente. parente. Eu adoro, o Daniel estuda Sim. história também, ele tem uma certa sabedoria assim que é bem De encantadora. vez em quando ele me consulta. E aí ele, claro, para fazer os discos também, o segundo disco, Sim. tudo, ele consulta, estudou muito e consulta as pessoas sobre a história. Aquela serenata Aí na um dia ele chegou capela. lá, vou muito te lindo. levar num lugar especial, daí ele entrou naquela rua de São Batido assim, ó, eu fui criado aqui nessa rua, eu nasci aqui, e aí fomos até Santo Antônio da Patrulha. Essa aqui é a estrada real onde os tropeiros chegavam, passavam por aqui. A famosa estrada real, né? Isso que eu ia te perguntar. Estrada Real, Estrada do Sertão ou Caminho de Viamão. Foi conhecido que na realidade quem passou por aí foi Cristóvão Pereira de Abreu, que é considerado um dos primeiros tropeiros de Muares, né? A gente considera que os primeiros tropeiros são os missioneiros, são os jesuítas que entraram com aquele gado. Então esses são os primeiros tropeiros. Né? Não confundir com tropeirismo. Tropeirismo é um nome recente que foi dado para essa movimentação. Esse termo nem existia antigamente. Né? Então, tropas, tropeiros sempre existiram. Claro. Então, esse pessoal que a gente considera, mas assim, que a gente reverencia como o grande tropeiro que iniciou a parte comercial dessas mulas para ir para Sorocaba e de lá ser distribuído para as zonas mineradoras no início, depois para os outros ciclos do café, cana-de-açúcar, algodão. Né? Então, é Cristóvão Pereira de Abreu que começa. Então, o que ele fazia? Ele pegava essas mulas lá de Sacramento, ele pegava pelo caminho do mar ou da praia, seguia. Como existia um outro caminho muito penoso que foi feito em 1728 até 1730, né? Era um caminho que hoje deve ser, a gente não tem precisão, mas é bem provável que seja onde é a Serra da Rocinha. É um peral brabo aquilo, né? Então o pessoal passava por ali. Foi uma estrada que foi encomendada para ser feita. Né? Foi feita e chegava até Lages. Né? Mas aquilo era muito penoso. E aí o Cristóvão, o que ele fez? Ele pegou e ali por altura de Palmares, Capivari, ele dobrou para a esquerda, né? Pegou o lado mais oeste do estado e seguiu, passou pelas lombas, possivelmente lá que ele passou, seguindo até a Santo Antônio da Patrulha. Santo Antônio da Patrulha não existia como nome, né? Mas ali o que era? Eram os Campos de Viamão. Os Campos de Viamão já é citado em 1738. 700? Exatamente. Então já com o nome Viamão. Né? Então tem um mapa do Padre Diogo em que está ali e é colocado ali Campos de Viamão, que era uma extensão enorme. Logo em seguida, em 1741, é dada autorização para fazer a capela em Viamão e é considerado a fundação de Viamão em 41. Né? Depois, 1747, ela se eleva à condição de freguesia. Porque até então todos os nascimentos, casamentos, óbitos tinham que ser feitos em Laguna, os registros. Não tinha. Ou Rio Grande. Né? Então não tinha outro local. Então aí como começou a aumentar a povoação, com as doações de Sesmarias, né? Que começa em 1738 a oficializar isso ali por Tramandaí, e tudo pertencia a Campos de Viamão. Né? Então, em 41 tem o Arraial de Viamão, depois em 47 tem a freguesia, e depois mais tarde é que vai surgir, então, depois vem Triunfo, vem General Câmara, depois vem Porto Alegre, depois vem Santo Antônio da Patrulha. Né?
Então, aí devido à passagem dessas tropas lá em Santo Antônio da Patrulha, foi criado um registro ali, que chamado Guarda Velha de Viamão. A princípio era isso, era Guarda Velha de Viamão, porque eram nos campos de Viamão. Isso que o pessoal às vezes confunde, tem alguns mapas que colocam a saída das tropas na cidade de Viamão. Não. Na cidade de Viamão nunca passou tropa. Praticamente a gente não sabe, assim, naquelas grandes tropas do início. Claro que depois passou tropas bovinas mais tarde para abastecer Porto Alegre. Isso aí é uma outra coisa, uma outra situação. Né? Mas aquelas grandes tropas de Moares, elas passavam nessa região onde hoje atualmente Capivari, Santo Antônio da Patrulha, Rolante, sobe Rolante, passa por São Francisco de Paula, passa lá por Ausentes, por lá pelo Arroio das Contas e vai embora. Tá? Então esse era o caminho que o Cristóvão fez, que aí começou a ser chamado de Estrada Real, Estrada de Viamão, Viamão-Sorocaba, aí que Viamão ficou popularizada. Né? E hoje, se a gente vai em São Paulo, todo mundo conhece a rota Viamão-Sorocaba, todo mundo conhece o nome Viamão. Que legal. Tá? E Viamão ficou popularizado por causa disso, né? Mas na realidade foi emprestado, porque naquela época era tudo Campos de Viamão. Tudo era Viamão. Não passava exatamente na Viamão, cidade hoje, né, política. Que legal, gente, tem muitos comentários. A gente agora precisa ter a nossa música de intervalo, digamos assim, né, pra eu tomar um chimarrão, dar um chimarrão aqui pro meu amigo Walter. Enquanto isso, o Marquito vai tocar uma pra nós. E vocês vão colocando suas perguntas aí, que tá bem legal esse papo aqui. Poncho molhado, olhar na tropa e no horizonte. Vai o tropeiro devagar, estrada fora. A chuva encharca que está chovendo desde anteontem. Dói dentro da alma esta demora. Irmão do gado, ele se sente nesta hora. E o seu destino também vai neste reponte, igual a tropa neste tranco, estrada fora, sempre encharcado de horizontes. A tropa segue devagar, mugindo tonta. Talvez pressinta que seu fim é o matadouro. E o tropeiro entristecido se dá conta que o boi é bicho, mas tem alma sob o couro. O boi é bicho, mas tem alma sob o couro. O boi é bicho, mas tem alma sob o couro. O boi é bicho, mas tem alma sob o couro. O boi é bicho, mas tem alma sob o couro. O boi é bicho, mas tem alma sob o couro. O boi é bicho, mas tem alma sob o couro. O boi é bicho, mas tem alma sob o couro. Conseguiu terminar sem chorar. Ele já ensaiou em casa. É difícil terminar essa música sem chorar. É verdade, essa música é complicado. José Cláudio Machado, grande fera. Grande fera. Tem pergunta aqui da nossa plateia, Ademir, por favor. Obrigado. Eu queria colocar uma coisa pro professor. Eu tava aqui... Fala bem alto pra... Eu tava escutando e eu fiquei imaginando isso ser incluído no currículo escolar. Meu neto, onde é que ele vai saber disso?
se tivesse no currículo, era isso que eu estava aqui perto, imaginando isso num currículo escolar. Sim. Né? Isso vai ser uma briga, vai ser uma batalha. Sim, sim. O Ademir, só deixa eu repetir pro pessoal que está em casa, que talvez não ouviu, né? A ânsia do Ademir em perguntar que a possibilidade desse projeto, né, estar no currículo escolar, em função de que ele fica assim, pô, quando que o meu neto vai poder saber isso, né? Se não tiver dentro do currículo e não chegar o projeto na escola, não acontece, né? E aí ele tá perguntando se existe um trabalho em função disso ser incluído dentro do currículo escolar. Como é que funciona isso? Então, algumas escolas, alguns municípios, tipo assim, Bom Jesus, eles têm lá o conselho de educação deles. Dentro do conselho eles fizeram lá um decreto, né, uma resolução, né, que obrigasse a colocar esse conteúdo a ser trabalhado dentro das escolas municipais. Por que trabalhado? Não dá para hoje criar uma cadeira, uma disciplina sem passar pelo MEC, aquela coisa toda. Né? Isso antigamente. Hoje nós estamos tendo uma oportunidade, até peço que a Nilton Tamara me ajude, que está tendo agora as bases, né, vão mexer nas bases curriculares do Estado e depois, posteriormente, as do município. Aí está a oportunidade. Porque o que acontece? Essas coisas, às vezes é que nem a história do tropeço que a gente começou, são ocultas. Elas ficam, para algumas pessoas, não é divulgado, sabe? Enquanto que deve haver, então, o Conselho de Educação de Viamão, por exemplo, eles devem se reunir, eles devem fazer uma conferência, não sei. Pelo menos na cultura funcionava assim, fazer uma conferência de cultura para as demandas, né? E a população fazer as demandas, né? Porque se isso ficar restrito a algumas pessoas, a gente está sujeito, não que seja menos importante essas situações todas, mas assim, para colocar como uma coisa do município, é a hora, né? Porque pode surgir coisas como cultura sertaneja, colocar... desculpe assim o pessoal, eu adoro samba, entendeu? De repente a cultura do samba, colocar, e também pode, entendeu? Então, mas assim, o que deveria ser é uma conferência ampla, para também ouvir o povo, o que o povo necessita de saber, exatamente o que o senhor falou, que o meu filho, o meu neto saiba, o que eu quero que o meu neto saiba de Viamão, do estado do Rio Grande do Sul, quando estadual, né? Quando privado, a mesma coisa, sabe? Então, existe agora esse momento, mas assim, eu já vi alguma divulgação, mas não está ampla. Tem que ser ampla, e então temos que se antenar quanto a isso aí. A do município deve sair logo em seguida, né? E para a gente poder, né, trabalhar isso aí e ir para lá com algumas coisas para dizer, olha, nós gostaríamos de fazer assim, ou fazer umas pré-conferências antes, para fazer um esboço disso, né? E lá na hora vai ser votadas as demandas. A gente sabe que a gente não tem poder, eu não sou do Conselho de Educação. Claro. E só quem vota é conselheiro. Mas tu pode fazer uma pressãozinha, né? Claro. Sabe? Então essas coisas, assim, às vezes é trabalhada a nível de gabinete e a gente não fica nem sabendo que ocorreu e era a oportunidade de a gente incluir coisas que a gente queria. Então, se antenem, né? A do Estado já está começando, já vão começar a fazer alguma coisa para colocar a nível estadual, né? E a municipal também já deve logo em seguida a começar a se mexer. Então eles estão abrindo isso, vão mexer nessas bases curriculares justamente para incluir algumas coisas que seria necessário as crianças conhecerem. Não tem sentido conhecer a África, mas não conhece Viamão. Exatamente. Não tem sentido conhecer a Europa, a China, se não conhece Viamão. Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, o Brasil, sabe? Eu vejo a grande importância do estudo afro. Muito, muito. Cara, o Brasil, olha... Se é o que é hoje, graças à posição afra que teve aqui, né? Se não fossem os africanos aqui, talvez o troço estivesse ainda no século, lá pelo século XVIII ainda, nós estaríamos vivendo essa época, né? Então, graças a eles, é importantíssimo. Mas talvez num outro nível, né? Num nível mais estadual, num nível, sabe? Mas assim, no município, era importante que a criança no município aprendesse a história da sua cidade. Claro, é a opinião do Walter, né? Claro. Né? Então, mas esses debates deveriam existir,
Justamente com a tua preocupação, não é só sua, é também minha. Quando meu neto, por exemplo, ou minha neta, não vai saber nada disso, sabe? E isso deveria ser transmitido, alguma coisa dessa história. Porque pouca gente sabe a história de Viamão, sabe? Até hoje é contado... Entra lá no Viamão antigo que então, tem. até hoje, às vezes, é passado em algumas escolas que Viamão é a origem da mãozinha aquela, sabe? É verdade. Que aquilo eu trato como mito. Aquilo eu trato como mito. Não trato nem como lenda, porque existe uma lenda do índio, aquele lá, Viamão, né? Então tem a lenda, isso para mim é um mito, que não tem como fazer, né? O mito trabalha coisas que existem, mas que são possíveis de poder imaginar que possa acontecer aquilo, né? É um mito, né? E depois a gente tem algumas versões do nome, né? Mas assim, isso que é interessante, né? Passar. E ontem até a gente teve uma palestra muito interessante, foi ontem, não, foi segunda-feira, desculpe, lá no acampamento Farroupilha com o professor Antônio, que é lá da tua escola, professor Antônio Moreninho. E aí a gente debateu isso aí. E eu disse para ele, a minha preocupação também é com os livros didáticos. Se tu pegar o livro de história didático, né, vão trabalhar, por exemplo, as missões, né? O mapinha que está aparecendo lá, o amarelinho, está errado. Meu Deus. Porque eles colocam as reduções no rio Taquari. E nunca teve redução no rio Taquari, é no rio Pardo. Eles esqueceram de botar esse rio no mapa. Nossa. E aí jogam tudo para lá. Sabe? Aí depois que a gente dá nossas palestras, que a gente tem que passar por tudo isso para demonstrar o movimento do gado todo, como é que veio dos jesuítas, formação das vacarias e tudo mais, né? As crianças ficam olhando aquilo e dizem, às vezes, mas eu não aprendi assim, professor. Eu digo, pois é. O pessoal do MEC esqueceu de botar um rio. Meu Deus. Ai, olha, gente, isso é um absurdo. Então, aí a gente se preocupa com essas coisas, né? Além dessa preocupação de colocar algo da cidade para ser trabalhado a nível municipal com as crianças, a gente tem a outra preocupação do que aqueles livros didáticos estão passando para as crianças, claro, se são certo ou não, aprendendo né? errado. Então a gente fica com isso aí, né? Mas é isso aí, a deixa é essa aí, é aproveitar isso aí, ir para cima, porque deve existir uma conferência. Eu não posso imaginar que não faça uma conferência da educação pública, que normalmente as conferências são públicas, né? Então, faça, e ali sim a gente pode se manifestar, dar a opinião, e aí de repente a gente se sensibiliza um dos conselheiros, ou vários conselheiros, para votarem, né, o que a gente realmente quer que os nossos filhos, netos, bisnetos aprendam da nossa cidade, do nosso estado. Gente, o tempo voa, meu Deus, olha aqui, o Paulo Liu já tem que ter um programa, né, sempre, e agora o Walter também, de tanta coisa que a gente quer saber, e o tempo aqui voa, a gente não consegue perguntar tudo. Aqui, o Marcelo, que figura aquela ali, sentado no canto direito, show! Olha lá, ó, do teu lado aí, ó, olha aí do teu lado, como é que é o nome do nosso, como é que é o nome dele mesmo? Nego Guinho. É o Nego Guinho, Marcelo. Esse é o Nego Guinho, feito por que foi tropeiro, hein? Foi tropeiro, pelo jeito, né? Ele é feito por uma amiga nossa, foi feito por uma amiga nossa aqui do espaço, que é uma artista plástica maravilhosa, e ele fica aqui no nosso cenário. O pessoal sempre muito curioso com o Nego Guinho, ele é uma figura carimbada já aqui no Espaço Viandantes. Tu tem que vir em Viamão conhecer o Espaço Viandantes, Marcelo. Parabéns pelo programa, sempre mostrando nossa cultura. A Vera e essa minha mãe, ó. Mãe, mostra pro pai aí o Walter Fraga, que deve ser parente, ele falou. O Vinícius disse que aprendeu muito com esse grande professor e amigo. Um forte abraço, saudades, legal. A Giane, boa noite, adoro teu programa. Eu não sei se o Vinícius é aquele que trabalha também a parte de arqueologia. O Vinícius... Que a gente fez um seminário junto ali no Setembrino, um seminário de história. Olha aí, Vini. Diz aí, foi tu que fez arqueologia, alguma coisa de seminário de arqueologia junto com o Walter? Não, foi de história, seminário, né? Mas ele trabalhou a parte dos índios. Então, a gente trata os índios mais na parte de arqueologia. Não sei se ele trabalha nessa parte aí. Walter é demais, a Ana Reis falou. Helena mandou muitos coraçõezinhos. Lindo sempre, Rio Grande do Sul. Parabéns pelas palavras. Gratidão por vocês. O Marcelo tá dizendo, manda beijos pra Ana Reis e pra professora Neima Fonseca. Giane, tá bom? Beijos, Giane, beijos aí pra Ana Reis e pra Neima Fonseca. Dado o recado,
Vamos ver quem mais aqui. Noemi Rodrigues chegou, linda, boa noite, boas energias. Gratidão, beijos, Noemi. Lindona, hein? Tá linda essa foto, amei. A Niltamara Gomes, que maravilha ter um Walter em Viamão. Conhecimento e generosidade. Beijo no coração. É verdade, é maravilhoso mesmo. A gente fica muito feliz de ter tantas pessoas que trabalham pelo bem na cidade, né? Trabalham em prol de coisas boas. E é isso que o Viva Mais Feliz mostra, Walter. Porque a gente tem, assim, ó, essa missão de levar coisas boas e de mostrar que a nossa cidade tem muita coisa boa, né? A nossa cidade... E tudo voluntariado, né? Exatamente. Né, Nilton? É isso aí, né? Tudo Que nem eu tava comentando voluntariado. pra ela lá, às vezes a gente paga às vezes as coisas, né? Porque uns acham que a gente ganha muito dinheiro dando palestra, fazendo coisas desse tipo. Negativo. A gente, que nem eu tava falando pra ela, às vezes a gente vai numa escolinha que não tem recurso e tal, aí a gente vai dar uma palestra, apresenta uma telinha de 1 por 1, não é culpa deles, coitados, eles não têm o recurso. Aí o que eu fiz? Eu já comprei uma tela de 3x2 e ando no meu carro pra cima e pra baixo com a tela, né? Além de computador, projetor, Sim, eu levo tudo. É, tu tem que ter o teu equipamento pra te poder trabalhar. Exato, e a gente compreende que às vezes as escolas não têm esse tem. recurso, né? Então, se eu posso colaborar, isso é do meu dinheiro. Eu não cobro a palestra para ganhar dinheiro. É a pessoa que faz por amor, né? Então, agora que a gente trabalhou esse tema aí, a gente foi em Alegrete, foi em Cruz Alta, cara, a única coisa que a gente pediu é assim, nos pague a gasolina Pelo menos. E a estadia e a alimentação, sabe? Porque senão é impossível e Claro. a gente não vai ter dinheiro para fazer isso tudo, né? Então, é a única coisa que é cobrado, né? Então... Parabéns. Aí o pessoal às vezes acha que a gente ganha muito, não, mesmo a gente fica pagando, fica botando É coisa. de admirar, porque né? a gente quer sempre fazer a melhor coisa, né? Dar uma qualidade boa, uma visibilidade boa, porque as crianças ou qualquer pessoa que vá assistir alguma apresentação nossa, alguma palestra, ela consiga visualizar aquilo, consegue entender. Porque a pior coisa é tu falar para uma pessoa e a pessoa ficar te olhando, não entende nada do que tu está falando, ela não consegue materializar aquilo que tu tá falando, né? Sim. E aí, então, quando a gente leva, mostra, nem que seja em slide, a gente fica mostrando tudo como é que é, os mapas. Eu tô falando isso para ti, mas numa palestra a gente tem um mapa. O mapa a gente fica correndo os caminhos, né? Por onde a gente passa. Então, as pessoas estão vendo, estão visualizando aquilo ali e não estão imaginando, que às vezes fica aquela, mas é para cá, é mais para lá, onde é que tem muitas pessoas que, infelizmente, nem sabem os estados brasileiros, né? Quem são da região sul. É verdade. Nós estamos com um ensino muito precário nessa situação, né? Então, fala em Colônia de Sacramento, nem sabe onde é que fica, o Uruguai, o Paraguai, sabe? Então, a gente mostrando esse mapa, todas as pessoas conseguem se situar, conseguem visualizar. Então, a gente está sempre trabalhando para melhorar a qualidade, não para nós, mas para mostrar para as pessoas que elas consigam entender o que a gente está fazendo. Claro. Senão não adianta nada. Sim. A gente está ali blá, 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 e as pessoas não estão entendendo nada que a gente está falando. trabalhando em vão, né? Em vão, né? Então isso tem custo, né? Com certeza. E esse custo é nosso. Olha. A Helena disse, estou encantada com essa entrevista tão esclarecedora. Bah, que conhecimento. Olha aí, Walter, que legal, gente, é muito bom. O Julinho Hernandes mandou, Julinho, grande abraço, Julinho. Agora, quem é o Julinho Hernandes? Lembrei. Grande abraço, entra em contato aí com a gente, temos aquele programa dia 1º, se eu não me engano, aí, né, com o Julinho. É isso, né, amor? Dia 1º, com o Julinho. Histórias, vidas, grandes tropeiros de épocas que são hoje fortalecidos pela longa história. É verdade, Marcelo. Baita história, nossa história, e o Julinho disse, ó. Muito legal. Gente, não vou conseguir ler todos os comentários, porque a gente tá com o tempo aí corrido. A Zeni Amarante, boa noite, linda. Essa música é linda e triste. É verdade, linda e triste. A Helena disse grande Marquinhos, mandaram muitas palminhas pro Marquinhos. Está linda esta interpretação, a Nilta falou. É verdade, linda mesmo. A Eliane chegou, Eliane Souza, boa noite, Eliane, boa noite, um beijo pra ti, pro Marco aí. A Cleia Colpes, ótima explanação, Walter, sobre a cultura da nossa história. O Marco Souza, o Walter sabe tudo da nossa cultura. É um queridão, né? Parabéns por reverenciar a importância da cultura afro. Tá aqui, já estão dando boa noite uns pros outros, eles conversam entre eles e eu tenho que me virar aqui. A gente tem que deixar claro isso aí, porque às vezes a gente começa a falar, as pessoas podem pensar que a gente é contra a esse estudo da parte afro. Não é isso. Claro que não. Né? Então, até assim, a gente tem um projeto
a nível nacional, que é colocar a atividade tropeira como patrimônio imaterial do Brasil, com o IFAM, e imaterial da humanidade com a Unesco. Existe um projeto que está trabalhando nisso aí. Né? Ficamos na torcida. Exatamente. Mas aí o que o pessoal fala? Mas a capoeira Mas a capoeira tem que ser mesmo? Claro. Não vejo problema nenhum nisso. Verdade. Só que o tropeirismo também pode ser. Pode ser, né? claro. Não podemos dizer que os outros não... por que a capoeira pode e nós não podemos? Que bom que ela foi. Exatamente. Ainda bem, porque imagina se não fosse, né? Verdade. Aí era outra batalha a ser conquistada. Né? E nós temos que batalhar pelos tropeiros, né? Serem, né? Então é isso aí. Então, não é que às vezes as pessoas pensam que a gente é contra, né? Nada a ver, a gente é a favor de qualquer manifestação cultural. Que é muito Tanto bom. é que eu fui conselheiro do Conselho de Cultura de Viamão. Exato. Que é quase por muito que... tempo aí, né, Walter? O meu pai tá assistindo, mas ele ainda, eu acho que se ele é parente, ele não te reconheceu. Não. Olha aqui, o Marçal disse uma coisa interessante, aí eu lembrei. Ele já falou aqui, Marçal, que a gente pode fazer um programa lá na área aberta dele lá do sítio. Então vai ser esse tema aqui que eu achei bem interessante, afinal ele é biólogo, e o Carlos Marçal disse assim, ó: Alessandra, o tema orquídeas com o Walter é muito interessante para um outro programa. Ótimo aí, hein? Ao ar livre, lá no como é que é o nome do teu sítio? O meu mestrado foi em orquídeas. Olha aí. Como é que é o nome do teu sítio? Lá é Recanto dos Moares. Ali, vamos pro Recanto dos Moares fazer o ar livre aí sobre as orquídeas. A Rosângela chegou. Oi, gente linda. Alessandra, top das galáxias e amo os produtos vegânicos. Legal, Rosângela, grande beijo. Aqui, figura dele, parabéns, ele está de boa. O Marcelo dizendo do Nego Guinho. Pessoal se dando boa noite. Ó, agora o Vinícius colocou aqui, ó: Walter foi meu professor no grupo de arte folclórica, onde me ensinou muito sobre as danças, estilo Paixão Cortes. Sim. Aprendi muito sobre a história do tradicionalismo e dessas danças com ele. E levo estes ensinamentos comigo e repasso adiante. Não, agora gratidão. Eu já sei quem é. Lembrou? Agora ele lembrou. Que legal, que legal. A Isaura entrou aqui. Bom, gente, estamos aí, ó, na finaleira. O tempo passa voando. Eu preciso passar para vocês a agenda da semana aí do Cult Circuito Cultural, se o Walter me permite, e ele vai me permitir, claro, porque afinal estamos falando de cultura. Estamos falando de cultura e eu preciso aqui colocar a nossa agenda pro pessoal que está bombando, a agenda cultural aí do Cult Circuito tá bombando. Entrem lá na página Cult Circuito, curtam a página e fiquem por dentro aí de toda a agenda do Cult Circuito. Na verdade, o Cult Circuito começou aí, Walter. O que foi? Todos os espaços independentes e tal da cidade reunidos, esses voluntários reunidos, cada um fazendo eventos e todo mundo divulgando ao mesmo tempo o setembro inteiro em prol de Viamão, do aniversário de Viamão, né? Em homenagem ao nosso Viamão. Só que assim, ó, foi tanta coisa que aconteceu, está acontecendo tanta coisa, foram mais de 30 eventos, deu mais de 30 eventos. Em todos, tem dias aqui que tem 2, 3 eventos que vai se estender, vai ficar o Cult Circuito, vai permanecer aí. Então, gente que quiser ficar ligada em eventos culturais na cidade de Viamão, curte a página Cult Circuito, que vai permanecer aí sempre divulgando os eventos dos nossos espaços. Então, vamos lembrar aqui que dia 22, então, inicia a exposição coletiva na Fundação Vera Chaves Barcelos. Lembrando, gente, que tem que agendar horário para ir lá visitar. As visitas são das 14 às 17h30, de segunda a sexta. Entra lá na página do Cult Circuito e pega o WhatsApp, eu vou dar aqui, eu não sei se é o WhatsApp, mas tem um telefone aqui para agendar a visita, que é 98229-3031. 98229-3031 para visitar aí a exposição coletiva na Fundação Vera Chaves Barcelos. Dia 22 tem Rock Festival no Espaço Urbano, às 10 horas da noite. Olha aí, ó, Espaço Urbano mais uma vez, bombando aí com muito rock. 22 também tem lá na Adega Solar, das 9 às 18, o dia da biodança. Dia de biodança lá na Adega Solar Viamão, com a apresentação do processo de formação
de facilitadores em biodança, turma só de Viamão, almoço no local, então entrem em contato, informações aí com o Nenel, 999-496259, entra lá na página do programa Viva Mais Feliz, que tem as informações aí também desse evento, dia de biodança, neste sábado agora, chegou o dia das 9 às 18 horas. Dia 23 é dia de samba do voluntário na quadra Unidos de Vila Isabel, das 15 às 20 horas. Aí dia 23 é dia de samba no curto-circuito. Dia 23 também tem... esse aí é aquele Mara lá, ó. 17h30, o Som na Sala com Felipe Caran. Na sala do Felipe Caran, gente, olha, esse aí tá imperdível. Tem que entrar lá no evento, no Facebook, Som na Sala com Felipe Caran, para poder aí confirmar. E os ingressos vão ser de 20 a 30 reais. É imperdível, é um bate-papo e ouvir Felipe Caran dentro da sala dele e mais outros músicos convidados. Então, esse evento aqui no Cantegril. Dia 24/9, então, segunda-feira, palestra Viamão Antigo. Olha aí, ó, vamos continuar falando de Viamão Antigo. Tem palestra com Paulo Lilja, às 19 horas, lá na Sala Cantarte, no Espaço Olho Mágico. Então, é só chegar lá dia 24, às 19 horas, palestra aí sobre Viamão Antigo. 26/9 tem oficina de música no Simvia, às 18 horas. Gente, que monte de coisa. Essa programação fica em algum local? Essa programação fica na página do Facebook Cult Circuito Cultural. Cult Circuito Viamão ou Circuito Cultural. Depois eu vou te passar. Tá. 26/9 tem oficina de confecção de bonecas com a Olga Franco, lá no Espaço Olho Mágico também, das 18 às 20 horas. E dia 27/9 é a nossa tradicional roda de samba aqui do Espaço de Arte Viandantes. E coincidentemente vai ser numa quinta-feira, vamos estar transmitindo o programa Viva Mais Feliz junto com a roda de samba. Esse programa promete, né, Adenir? O Adenir que tá acostumado aí com a nossa roda de samba, pessoal, não perde. Gente, eu preciso falar pra vocês desse sabonete aqui da Vegânico. Esse sabonete da Vegânico que é uma delícia, é o sabonete Corres, deve ser assim que se fala, né? Porque ele é uma marca grega, uma delícia de cheiro. Quem tá aqui já vai sentir o cheirinho da Sabonete Corres, os produtos da marca grega que tem alta porcentagem de ingredientes orgânicos naturais em sua formulação, que não agridem a pele nem o meio ambiente. Então aí, ó, vale super a pena conhecer esse produto da Vegânico. Por não conter óleo mineral, sulfatos e demais petrolados, o sabonete em barra Corres é uma ótima opção para quem quer cuidar da saúde e da beleza da pele. E aquela dica, né? Quem quiser adquirir o sabonete Corres com 10% de desconto, entra lá no WhatsApp do Alexandre 997772511 e diz: eu quero desconto no sabonete. E aí ele vai explicar para vocês como faz aí para adquirir esse sabonete. Esse sabonete você encontra lá na loja Energia Vital, que fica ali na rua Xavier Ferreira, no bairro Auxiliadora, e também direto com o Alexandre Arens, na página da Vegânico. Curtam a página Vegânico, porque quem não curtir a página Vegânico não vai poder participar do nosso sorteio, no dia lá do sorteio, que nós estamos fazendo então a frase. E fiquem ligadinhos que agora vem a palavra de hoje. O Alexandre nem tá sabendo, mas eu tive que trocar um pouquinho aí a nossa frase. E a palavra-chave de hoje, então anotem pessoal, é saudável. Palavra-chave de hoje é saudável. Até o dia do sorteio a gente vai estar com uma frase bem legal aí para vocês me mandarem pelo Messenger do programa Viva Mais Feliz, e aí eu vou dizer quem está concorrendo. Quem mandar a frase completa vai estar concorrendo aí a esse kit no valor de R$70. Tá valendo um kit no valor de R$70? Bah, tá? Meu Deus. Até eu quero esse kit no valor de R$70. Vou botar nas broacas só, na próxima viagem. Olha aí, vai botar. Que legal. Walter, quero te agradecer. Sim. Imensamente. Eu queria te dizer o seguinte. Diga. De todos esses eventos aí sensacionais,
tem um que eu achei muito interessante, que Fala é a aí. biodança. Biodança, Eu fico imaginando, olha. Neutamara, o pessoal utilizando aquele bambuzal para fazer biodança sem precisar arrancar ele. Olha Entendeu? aí, que Ela, uma dica pro ela Nenel. conhece lá o local. Olha aí uma dica pro né? Nenel. Nós temos um bambuzal grande lá. Uma vivência do Nenel Sabe? lá, hein? Ah, o Nenel adora Bem essa interessante. Fiquei imaginando o pessoal utilizando o bambu natura sem arrancar. Né? Eles são grandes, Sim. né? Podem fazer, né? Para fazer. Seria excelente. Olha né? aí, Nenel, o Walter adorou a ideia da biodança aí. Todos os eventos são maravilhosos, mas esse me chamou a atenção. Topa da aí biodança, uma né? vivência de biodança lá no sítio dele, lá na volta do bambuzal. Tem um bambuzal show de bola lá. Dentro do bambuzal, utilizando Dentro, o bambuzal esse show como de bola. apoio, né? Uhum, Na biodança. na biodança. Show! Nossa, gostamos da ideia. Te superou agora, hein? É a vantagem de ser biólogo, né, cara? Muito bom. Você começa a imaginar coisas interessantes. Né? Que legal, muitas ideias. Aliar. O Nenel adora. Muitas ideias e ele vai adorar, com certeza. O Jorge Mendonça mandou parabéns aí pra nós. Parabéns, Alessandra. Viva mais feliz, cada vez melhor. Estamos ficando viciados no programa. Que bom, né, Jorge? É um vício bom. Eu sempre digo que tem vícios que são bons e a gente tem que manter eles. Que bom, então. Quero te agradecer, Walter. Eu queria te fazer uma pergunta, se tu me permitir, uma última pergunta, sobre como foi que tu deve ter ficado por aí vendo o resultado desse trabalho do tropeirismo dentro da Semana Farroupilha. O que tu pode me dizer assim, como é que o pessoal conseguiu trazer isso, né, como resultado? O que tu acha que esse tema conseguiu trazer pra gauchada aí que pesquisa e que participa dos festejos, né? Como que agregou? Olha, assim, ó, como o tempo foi muito restrito, apenas 2 meses para trabalhar, muita coisa a gente não conseguiu atender. Então o pessoal começou a utilizar outras fontes. Uhum. Então a gente viu de tudo. Ah, Né? sim. A gente viu de tudo. Né? E, Até o que não... Claro que nós não somos os donos da razão, da verdade e tudo mais. Mas a gente tem anos pesquisando e estamos aliados a outros pesquisadores que é exclusivamente disso. Né? Enquanto que a gente tem pesquisadores gerais, né? Mas nós focamos nesse assunto e estamos sempre procurando documentos e, né, informações que nos dão um subsídio para tentar mostrar, né, uma coisa assim mais próximo daquilo que poderia ser o real, né? A gente sabe que a história é uma coisa dinâmica, assim como hoje a gente está falando uma coisa, amanhã a gente encontra um documento que já me diz outra coisa, entendeu? Então é uma ciência muito dinâmica a história. Então a gente tem que estar sempre com esse cuidado. Então o que a gente viu? Aquelas regiões que a gente conseguiu colocar elas, a situação do tropeirismo, como é que ela seria, né? Essas regiões conseguiram trabalhar adequadamente. Né? E aquelas regiões que não conseguiram, ou aquela região que a gente fez, mas em que as entidades, a maioria, não foram lá ver as palestras, o que a gente trabalhou, Sim. A gente viu muita coisa diversa, principalmente no Harmonia, que eu fui dar uma olhada, né? No dia que eu fui dar uma olhada, tinha trabalhos bons, mas tinha trabalhos também assim que era fora daquilo que a gente está imaginando de tropeirismo, né? Daquilo que a gente tenta passar. E eles não estão errados, assim, porque as fontes que eles usaram eram aquelas, né? Então a gente deixa sempre bem claro isso, né? As pessoas utilizam aquilo que elas têm. Dentro daquilo que elas têm é a verdade delas. Então eu não posso dizer que ela, tu está errado. Está errada a fonte, mas Sim. ele reproduziu aquela fonte, né? Então aconteceu de tudo. Por isso que eu digo, o interessante é que fosse lá no início do ano, para a gente conseguir trabalhar todas elas, para a gente tentar padronizar um pouco essa coisa. Porque teve trabalhos que mostraram esse mapa dos jesuítas, porque são os primeiros tropeiros, com o mapa errado. Puxa vida. Né? Eles não têm culpa porque é um livro didático, Claro. né? Como é que eu vou contestar uma assim? Mas a gente sabe que não é aquilo, né? Então, essas coisas que deu. De repente, para um próximo ano, a gente sabe que para os entreveiros de peões, entreveiro de peões é um concurso estadual onde se reúne peões para trabalharem tanto a parte teórica como prática, dali que sai o primeiro peão farroupilha do estado, o segundo, o terceiro, os guri, os piá, é nesse evento aí, o entreveiro de peões, né? Então já se sabe que
a parte de pesquisa que eles vão ter que apresentar nesses entreveiros de 2019 e 20 é sobre tropeirismo. Então ali, de repente, a gente vai conseguir abastecer eles um pouco melhor, para que a gente tente chegar num contexto, assim, né, num consenso que mais ou menos falando a mesma língua todo mundo. Porque senão começa a ter muito contrapartida e o pessoal pega muita coisa na internet, aí a internet a gente sabe que é muito Ctrl-V, Ctrl-C, e pega uma frase daqui, junta com outra, quando tu vê, tá tudo desconectado, sabe? E isso aconteceu muito. Muitos trabalhos a gente viu isso. O pessoal pegava, tirava uma frase de um parágrafo, juntava com outro, e quando tu lê o contexto todo, aquilo não tinha nem pé nem cabeça, sabe? Então, essas coisas aconteceu. Mas também, assim, a culpa do tempo foi reduzido, né? Claro. A culpa também, de repente, é nossa, que a gente não conseguiu atender, né? Mas a gente é humano, a gente não consegue fazer tudo, né? Mas a gente está sempre disponível para atender, né? As pessoas que procurarem a gente tem uma biblioteca razoável para mostrar pro pessoal, tudo, né? Show de bola. Quero te agradecer aí, ó. O Marçal diz que o Walter é um gênio a ser explorado. Sabe muito e mandou um abraço pra ti. Não vai me esfregar muito aqui, que daqui a pouquinho sai a pele, sabe, né? Será que os meus desejos se realizam aí, Marçal? Ó, um gênio. Vou ter que usar um sabonete vegano aqui, para poder me reconstruir a pele. Walter, quero te agradecer muito, muito pela participação, por tu te disponibilizar dentro desse turbilhão aí de palestra, vou te dizer, de coisa. A gente não falou nada. Nada, eu sei, é verdade. Falta falar sobre os caminhos, sobre os impostos que vieram cobrado, sabe? Tem que voltar. O pessoal tá pedindo aqui, tem que voltar mesmo. Um abraço, gratidão mesmo por tu te dispor a vir, né? Trabalhando de monte nessa época aí. Um grande abraço. Obrigada aí a nossa plateia que está sempre com a gente. Agora a gente vai tomar ali o nosso chazinho, nosso cafezinho. Vamos confraternizar. Um beijo a todos vocês que nos assistem todas as terças e quintas às 20 horas, direto aqui do Espaço Viandantes na quinta e direto do Olho Mágico nas terças-feiras. Fiquem ligadinhos no Viva Mais Feliz e vivam mais felizes, né? Grande beijo! Um matiz caboclo pinta o céu de vinho pra morar sozinho. Todo pago é pouco, todo o céu se agita, o horizonte é louco num matiz caboclo de perder de vista. Amada, amada, por viver sozinho, não me apego a nada. O minuano rincha nas estradas rubras, repontando as nuvens pelo céu arriba. O sol poente arde em sobrelombo a crista, quando Deus artista vem pintar a tarde. Amada, amada, por viver sozinho, não me apego a nada. Um matiz de chumbo predomina agora, vai chegando a hora de encontrar meu rumo ao seu olhar lobuno, mais além do puente, onde vive ausente, meu sonhar reúno. Vai, Elisandro! Amada, amada, por viver sozinho, não me apego a nada. Eu quero ouvir agora a plateia inteira.
Abaixa.